Olá a todos! O título deste trabalho é Ergonomia nas atividades laborais em uma estufa hidropônica na zona rural de Assis Chateaubriand, Paraná. Os autores são Gabriel Rodrigues de Souza, Gabriela Esteves Barbosa, Guilherme Frederico Perucci, Thiago Henrique dos Santos, Graziele Bueno e Cátia Cristiane Cobos Novaes. Justificativa. A hidroponia vem se expandindo cada vez mais no âmbito nacional e mundial, assim como o emprego da mão de obra dentro dessa cultura. No entanto, muitas vezes o cumprimento da norma NR17, que consiste em a segurança do trabalho em relação à ergonomia, não vem sendo cumprida regularmente. Segundo Abraão et al. 2015, no âmbito rural, equipamentos, técnicas e práticas que favorecem acidentes de trabalho são, a maioria, de natureza química, física e mecânica, assim como a ergonômica. Ao pesquisar-se na literatura científica, não existem muitos trabalhos relacionados aos métodos ergonômicos relacionados a estufas hidropônicas. O objetivo geral deste trabalho consiste na proposta de implementação de técnicas ergonômicas em uma estufa de cultivo hidropônico localizada no interior de Assis Chateaubriand, Paraná, no que consiste o transporte de mudas e o acionamento de sombrite. Metodologia. Essa pesquisa consistiu basicamente em 4 etapas. A primeira delas foi a pesquisa de literatura, ou seja, verificou-se na literatura científica sobre o tema abordado, no caso a hidroponia e a ergonomia. Em seguida, os pesquisadores se dirigiram até a estufa de testes e fizeram um levantamento das atividades mais abrangentes no cotidiano do produtor. Em seguida, foi feita uma análise dessas atividades para posteriormente se propor medidas e técnicas que atenuassem o esforço do produtor nelas e que se diminuísse a probabilidade de se gerar lesões e doenças do trabalho. Como resultado, verificou-se que na estufa algumas atividades eram executadas com mais frequência do que outras. Dentre elas, o transplante de mudas e o estiramento dos sombrites foram as mais relevantes. O acionamento do sombrite consiste basicamente em estendê-lo ou retraí-lo sobre as bancadas de cultivo. Nesse processo, o produtor é exposto a alguns esforços, principalmente na região dos ombros e lombar. Esse esforço nos ombros pode gerar o que é chamado de periartrite dos ombros, uma espécie de inflamação das articulações dos ombros. No que tange ao esforço na região da lombar, ele ocorre devido ao produtor ter que se esticar para alcançar os sombrites e fazer a sua retração ou estiramento. Assim, propõe-se que seja feita a automatização desses sombrites para que eles sejam estirados de forma automática ou a implementação de uma mecanização básica, ou seja, a instalação de um conjunto de polias, engrenagens e roldanas que facilite o trabalho do produtor. Nessas imagens é possível verificar as posições que o produtor tem de fazer, ou no caso está exposto, quando ele recolhe ou estira o sombrite. Outro processo também muito recorrente na estufa é o transplante de mudas.
Esse processo ele ocorre devido à diferença de altura entre a muda e a planta adulta. Segundo a IDA 2005, esse processo de transplante ele é caracterizado por ser uma atividade leve. Essa informação é muito importante, levando em consideração que na NR17, na ergonomia, existem diferentes tipos de atividades e cada atividade possui uma especificação de altura adequada. Na atividade leve que nós estamos falando, a altura para homens seria de 95 centímetros até 90, a altura da bancada, e para mulheres de 90 até 85 centímetros. Esse fato é muito relevante, levando em consideração que na estufa atual, a estufa que nós temos para testes e para pesquisa, ela começa com 90 centímetros. Só que devido ao seu comprimento muito grande, de 21 metros, e também a sua caída de 2%, ela termina com 50 centímetros. Como nós podemos perceber na figura 2, a parte dos 50 centímetros é muito desconfortável e não ergonômica, causando sobrecarrega a lombar. Pode causar, por exemplo, dores nos pés, nas pernas, até mesmo o aparecimento, o surgimento de varizes e de doenças circulatórias também. A figura 3, que é a região onde ficam os 90 centímetros, é a altura adequada. Nós podemos perceber que o produtor ele ficaria numa posição praticamente ereta, quase ereta, neutra, e que não sobrecarregaria nenhuma parte do seu corpo, sendo realmente o ideal para ele. A nossa proposta realmente é que as bancadas elas seriam, digamos, divididas em duas. Cada uma das bancadas teriam cerca de 12 metros de comprimento. A fim de não atrapalhar o escoamento da água e manter os 2%, ela começaria com 95 centímetros e terminaria com 75 centímetros. Assim, nas alturas que o produtor conseguiria trabalhar tranquilamente de pé, seria realizada essa atividade dessa maneira, e na altura que é um pouco mais baixa, ele usaria cadeiras com apoios para os pés e apoios para as costas, mantendo sempre posições ergonômicas. Outro problema também encontrado na estufa e nas bancadas é que elas possuem uma largura muito grande, cerca de 1,20 metros. Essa largura grande propicia uma dificuldade em alcançar a banca no meio. As plantas no meio da banca são de difíceis acesso, também provocando problemas. Outra solução, além de dividir a banca em dois, seria a proposta de uma bancada móvel, em que ela subiria, levaria ou desceria de acordo com a necessidade do produtor, e assim realmente se adequando a todos os pontos dele e não precisando fazer duas bancadas de 12 metros e sim apenas uma, que seria de acordo com o produtor e suas especificações. Conclusões. Mediante o exposto, foi visto que há um grande desfalque em relação à aplicação das normas ergonômicas nessa estufa em questão, na estufa estudada, um grande desfalque mesmo. Geralmente, esses produtores, esses pequenos produtores, eles não possuem acesso à informação sobre, por exemplo, qual a posição correta que deve se fazer uma atividade, qual a posição correta das costas, dos pés e etc. Por isso, algumas propostas de conscientização para esses produtores seriam muito importantes, uma vez que a aplicação das técnicas ergonômicas realmente elas melhoram a vida do produtor, elas previnem lesões, trazem mais conforto e até mesmo mais segurança para o mesmo. Por isso seria muito interessante se houvesse a conscientização e também a maior aplicação dessas normas em ambientes como, por exemplo, estufas hidropônicas. Bom, essas foram as referências usadas nessa apresentação. E agradecemos pela atenção. Muito obrigada.